Fala Vascão, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo, seja bem-vindo a mais um vídeo da Analisa Vasco. Eu tô aqui mais uma vez para apresentar, dessa vez para falar um pouco sobre Manuel Capasso. Bom, mas o que o Manuel Capasso fez? Na verdade, nada. Estava lá na casa dele, tranquilão, provavelmente assistindo ali o confronto entre Vasco e Operário pela Copa do Brasil, e de repente virou pauta por conta de uma fala do técnico Felipe, interino, na coletiva de imprensa pós-jogo, depois do empate que aconteceu lá no estádio Germano Krieger, lá na cidade de Ponta Grossa, pela primeira partida da terceira fase. Confronto que, bom, a gente falou bastante sobre ontem, acho que nem vale ficar voltando tanto assim nele, né? Mas antes de eu dar seguimento, não posso deixar de convidar você que está aqui pela primeiríssima vez, cara, sei lá, considerar deixar esse like depois do vídeo, assiste o vídeo, se você gostar do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito. Bom, Manuel Capasso é zagueiro do Vasco, tem contrato até dezembro de 2025. Ele, no começo do ano, chegou a ter 4 propostas, conforme informado pela galera do Globo Esporte. Foi uma informação que a gente já havia trazido. Então, foi um time da Rússia, que no caso confirmou-se ser o Sochi. Teve clube do Uruguai, tiveram clubes da Argentina e também um clube do Paraguai, que no caso foi o Libertad do Paraguai. Não, perdão, foi o Olímpia do Paraguai. Além do interesse do Libertad, clube em que ele estava na última temporada, em contar com ele, né, em renovar com ele. Porém, o Libertad ofereceu ali um valor de transferência que não agradou o interesse do Vasco, ficou abaixo desse interesse, e aí essa opção acabou não acontecendo. Começo da temporada, o Capasso ele chegou a ser relacionado para algumas partidas, sim, mas ele não teve continuidade, não chegou a entrar em campo pelo Vasco em 2025, ele foi relacionado no confronto contra o Boa Vista, se não me engano, pelo Carioca, e foi unicamente para que ele pudesse ter poder de ser negociado com o mercado interno. É uma regra da CBF, você precisa ter sido relacionado pelo menos alguma vez na temporada para uma partida de uma competição da CBF, para que você possa ser negociado com equipes aqui do futebol brasileiro. Capasso, então, foi relacionado unicamente com esse intuito aí, né? Desde então fica essa dúvida, essa interrogação, assim, o que aconteceu para o Capasso ser escanteado? Porque eu nem sou dos maiores fãs do Capasso, cabe lembrar, 2023 ele estava aqui no elenco. Cara, eu lembro cristalinamente, foram 2 clássicos seguidos contra o Flamengo, em que ele atrapalhou o Vasco. Primeiro ele dá um gol contra, segundo ele é expulso. E sem falar nos diversos jogos em que ele falhou, como zagueiro, né? Enfim, não tem um desempenho defensivo ali muito seguro, né? Então, pô, beleza, o que o Capasso tem de tão diferente assim para ele estar em alta? Cara, é uma lógica bem simples, tá? Ele recebe salário, ele está sendo pago para estar no Vasco, tá? Ele gera um custo ao Vasco. Não é um custo enorme, assim, não é nosso fim do mundo, mas é um custo, um salário ali que deve ser por volta dos 200 mil reais por mês, né? Então, poxa, tá recebendo salário, tá treinando, não parece estar falando mal de ninguém, não fica no Instagram ali provocando e tal, ele posta que tá vendo o jogo e tal, aí, enfim, tá ali na dele, cara, não tá eticamente fazendo nada de mal a ninguém. Pra não falar assim, não fez mal a ninguém, depois dessa fala do Felipe, ele postou lá no stories dele, assim, uma foto dele com a taça lá do Campeonato Paraguaio, para dar uma provocada mesmo e tal. Mas ele é muito tranquilo na dele. Então, cara, fica essa dúvida. Por que ele tá escanteado, sabe? Qual é o sentido dele estar escanteado? É essa dúvida que fica realmente, sabe? Porque o Capasso, ele não é um zagueiro ruim, sabe? Eu tenho impressões ruins dele no Vasco, beleza? Mas não torna ele um zagueiro ruim. Ele passou pelo Atlético Tucumã, que não é uma equipe top do futebol argentino, mas que, cara, é uma equipe de primeira divisão, tem sua relevância. Ele veio extremamente bem credenciado de lá, sabe? As referências ótimas e tal. Não teve o melhor das primeiras temporadas aqui no Vasco. Aí ele foi pro Libertad, que é um nível mais baixo, realmente, de futebol. Mas foi muito bem no Libertad. Foi até um dos artilheiros da equipe no título nacional. Por que é que ele tá tão escanteado assim? E eu boto ali, mais uma vez, eu cheguei a comentar isso uma certa vez no podcast que eu participei, esse exercício, né? A gente tem o Souza no elenco, está sendo frequentemente relacionado. A gente tem o Lucas Oliveira, que chegou a jogar no Carioca também. E sem falar no Luiz Gustavo, também no Lincoln, que não tenho nada contra nenhum desses 4 que eu mencionei. O Capasso tem mais experiência que eles. O Capasso, ele tem mais rodagem que eles. Eu não estou dizendo que necessariamente o Capasso vai ser melhor do que eles, tá? Mas você nem testar o Capasso na temporada é muito louco pra mim, sabe? Uma coisa é você testá-lo, ele ir mal, é você escantear, tudo bem. Por exemplo, o Souza, ele foi testado no Carioca, ele foi muito mal no Carioca e foi escanteado, é justo, sabe? O Lucas Oliveira, ele teve minutagem no Carioca, teve lesão, teve desempenho e ele tá escanteado atualmente. Até entendo, mas o Capasso nem testado foi, tá?
Eu nem acho ele um bom zagueiro, mas a falta de critério ela é muito importante nesse caso. Principalmente pela fala do Felipe, porque ele não fala assim, olha, houve uma avaliação técnica, um critério e tal, tipo, conversamos com a comissão técnica e tal. Não, ele diz assim, eu não gosto do Capasso, sabe? Tipo, fica meio que uma tonalidade pessoal pra coisa, sabe? E não cabe pra uma pessoa que tá ocupando um cargo profissional num clube. Ainda mais um cara que tá hoje acumulando o cargo de treinador. Você não pode deixar alguém de fora porque você não gosta do cara. Você tem que ter um critério por trás, sabe? Você não gosta do cara? Como é que você não gosta? Tem que desenvolver mais isso, entendeu? Aí, recentemente, saiu informação até do Rica Perrone, que, bom, sei lá, cabe a você, sei lá, dar credibilidade ou não pra ele, mas é um jornalista, pô, com relevância. Ele fala que todo mundo que ele conversou dentro do Vasco falou muito mal do Capasso. Seja jogador, seja comissão técnica, seja diretoria. Então, cara, é a única explicação. O Capasso deve ter feito alguma coisa. Eu não tô nem brincando, não tô nem conspirando, é fato. Ele deve ter feito algo internamente para que tenha sido escanteado da forma como ele está atualmente. É a única explicação por trás. Eu não consigo enxergar outra. Para mim não faz sentido. Você tem um ativo, esse ativo ele está emprestado, ele é campeão, ele é importante nesse título e você de repente escanteia o cara. Não faz o menor sentido na minha opinião. Mas assim, o pior de tudo não é nem a questão do Capasso em si. O debate sobre o Capasso ele é idiota. É um debate burro, porque o Capasso ele é ruim. Ele não vai resolver o Vasco, ele não vai resolver a zaga do Vasco. Se ele tivesse ali, ele seria mais um para ser criticado pela torcida, como o Lucas Oliveira, como o Lucas Freitas, como o João Vitor, como o Maurício Lemos, o Souza, enfim. Esse não é o ponto. O ponto é a forma que o Vasco está tratando o Capasso. Tá pegando um ativo do clube e não só não está utilizando, que por si só já é de se questionar, mas direito do clube, mas está desvalorizando esse jogador. Chegou a falar no Carioca, o Carille chegou a falar no Carioca, numa coletiva, que o Capasso não faz parte dos planos, que ele não está considerado para a temporada. Essa fala por si só já desvaloriza o cara. Se é o técnico da equipe chegando e falando que o cara não serve pro clube, como é que tu vai negociar o cara? Qual é o peso que ele vai ter no mercado? Sabe, ele tá sendo empurrado para fora do clube praticamente, entendeu? E agora o Felipe vem e fala isso, né, entendeu? Então, tudo isso complica. Aí é um debate que eu vi muita gente falando assim, pô, mas ele tá sentando no contrato, ele quer esperar o contrato acabar. Ele quer, poxa, fazer a coisa que interessa a ele ali e tal, quer se livrar. Ok, a vontade do Capasso parece ser essa mesmo. Mas o Vasco poderia ser mais inteligente. Poderia tentar achar formas de ganhar alguma coisa numa eventual saída dele. Eu não acho que, mesmo que ele tivesse minimamente bem, devesse renovar. Mas, por exemplo, se você tem ele algumas partidas ali e você não fala o que você falou dele publicamente, cara, chega no meio do ano agora. E como já tiveram outras propostas, já teve proposta, por exemplo, do Peñarol do Uruguai, que foi semifinalista da última Libertadores. Com certeza não pagou pouca coisa. Não chegou oferecendo pagar pouca coisa, sabe? Poderia ter alguma outra proposta nesse sentido. E quem sabe ele, para tendo a minutagem, tendo aquilo tudo, a conversa já não seria diferente, sabe? Já conseguiria convencê-lo a sair, né? Porque é outro ponto, você não pode obrigar o jogador a sair. Tem um contrato assinado, e é erro de quem assinou esse contrato, né? Um contrato super valorizado, com certeza, como era o do Orediano, por exemplo, enfim. Mas tu não pode obrigar o cara a sair. E aí você vai ficar minando o cara publicamente para forçar a saída, sabe? Eu não sei o que se passa pela cabeça. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. O que a diretoria do Vasco pensa que está fazendo com essa postura? Vocês acham que ele vai magicamente querer sair do clube agora? Ele tem tudo que ele queria ter, pô. Ele tem a torcida ao lado dele agora, tem uma grande parte da torcida que está indo contra o Felipe, né? E não julgo quem está indo contra, porque foi um posicionamento péssimo. E está do lado do Capasso. Então tudo que ele queria ter, ele tem. Ele vai, se ele quiser sair depois no final do ano, de graça, sem dar um centavo pro clube, vai ter gente que vai falar que ele estava certo em fazer isso. Que ele tinha esse direito, sabe? Então, é isso, cara. Faltou não só profissionalismo, mas estratégia também por trás da diretoria, da comissão técnica. E mais uma coisa, fica evidente que não era uma escolha do Carille, o Capasso ficar de fora. O Carille chegou a falar em uma outra oportunidade sobre o Capasso, tá? Quando ele chega no Vasco, sei lá, uma semana depois que ele chega, tem uma conversa com jornalistas ali em off, né? Ninguém gravou porque não podia gravar, mas ele fala que ele vai, na época ele fala isso, ele vai estudar o Capasso, vai conhecer, vai treinar, vai ver como é que é a coisa, tal. E aí, tipo assim, 3 ou 4 semanas depois, ele fala que o cara não serve, não tá nos planos. Entendeu? É isso. Pra mim fica bem claro que foi uma opção da diretoria, algum desentendimento além do futebol, sabe? E fica essa dúvida. Quem sabe um dia a gente consiga a resposta disso, por enquanto fica só na especulação mesmo. Bom, fico por aqui, obrigado a você que viu esse vídeo. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like, se inscreve, essa baboseira de sempre. Tamo junto, valeu e até a próxima.